Eu gostaria de anunciar o nosso próximo painel, que foi construído com muito carinho, como ideia. Esse congresso ele tem essa perspectiva de trazer o passado, o presente e o futuro, na medida em que discutiu, nesses 4 dias, a conservação e a sustentabilidade, que envolve a preservação de todas as plantas medicinais. Discutimos inovação tecnológica e pesquisa. Discutimos a necessidade de abrir o campo das plantas medicinais para o seu diálogo com as medicinas tradicionais dos povos e também com novas, modernas medicinas que tenham evidência científica. E hoje o tema é saúde pública, que significa muito a direção do futuro. Então, decidimos convidar, dentro do grupo organizador do Congresso, nomes, pessoas que dedicaram sua vida e já estão no momento da sua trajetória na montanha, que tem um overview um pouco maior sobre a área, e responder uma pergunta que é o que eles orientam nos próximos 10 anos, depois de contarem sua trajetória. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para o moderador da mesa. Só quis fazer essa rápida introdução, porque para nós é muito emocionante essa construção desse painel, para o Dr. João Perfeito. O Dr. João Perfeito, além de amigo, e que participa também do Comitê de Produtos Naturais do consórcio, mas muito mais importante do que isso, o João Perfeito trabalha na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, e bem nesse setor de regulação de produtos naturais. João Perfeito, eu prefiro que você se apresente melhor. Eu queria passar a palavra para você, mas muito obrigado por aceitar moderar essa mesa, porque a Anvisa vai ter um grande papel em todo esse futuro que a gente está querendo. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado, doutor Ricardo. Boa tarde a todos, buenas tardes, good afternoon. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora do primeiro Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa por esse excelente evento, né, que é tão importante para a ciência e a saúde da nossa população. Agradeço a referência feita, doutor Ricardo, agradeço o convite para moderar esse painel. Queria dizer que eu estou muito honrado em aceitar, em estar aqui hoje, em razão do significado e até da relevância mesmo desse momento aqui, dessa discussão, como um relato de experiências exitosas e recomendações de grandes especialistas, né, notáveis, que tanto contribuem enquanto pesquisadores nessa área. Eu sou João Paulo Perfeito, sou servidor da Anvisa, atual gerente da área de registro de medicamentos fitoterápicos e outros produtos de origem natural, como os medicamentos homeopáticos também. Sou farmacêutico, membro do Comitê de Produtos Naturais do CABCIM. Já estou trabalhando com os produtos naturais há mais de 15 anos, então a gente tem uma oportunidade grande de ter passado parte do nosso trabalho aqui enquanto reguladores na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tendo a oportunidade de discutir com esses grandes pesquisadores. Então, esse painel passado, presente e futuro, a perspectiva dos anciãos é um presente de fato. Nossos notáveis palestrantes, eles trarão um pouco da sua trajetória acadêmica, compartilhando conosco parte de suas vivências, trazendo também ensinamentos de vida da sua prática profissional, que já inspirou, já influenciou tantos outros pesquisadores no Brasil, na Argentina também. Antes de começar até de chamar o nosso primeiro palestrante, eu gostaria de deixar aqui uma homenagem
nossa do evento, a professora Maria Auxiliadora Kaplan, professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais, né? Ela estava inicialmente convidada para participar desse painel, mas infelizmente teve um problema familiar recente, não pôde estar aqui com a gente hoje. Assim, eu deixo aqui a nossa saudação em nome do Congresso, da organização do Congresso, a professora Kaplan, uma pesquisadora, mulher de grande importância na pesquisa com fitoterápicos no Brasil, com mais de 108 artigos publicados. Então, o nosso saudoso abraço à professora. Como primeiro palestrante, então, já iniciando aqui o nosso painel, trazemos o professor Benjamin Gilbert, que é o professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz. Ele possui graduação e doutorado em Química Orgânica pela Universidade de Bristol, é tecnologista sênior do Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz, tem experiência na área de Química com ênfase em Química de Produtos Naturais, atuando principalmente em temas como padronização química de plantas medicinais, implantação de fitoterapia no SUS, produção de monografias sobre plantas medicinais, fez parte de grupos de peritos da Organização Mundial da Saúde, na redação de livros de monografias de plantas medicinais e de guias de boas práticas de produção agrícola e de controle de qualidade, de monografias sobre Environmental Health Criteria, participou do Comitê de Biologia e Controle de Vetores da Organização Pan-Americana de Saúde e do Conselho Diretor da Organização Internacional para o Desenvolvimento da Química. Então, professor Gilbert, a palavra é toda do senhor. Thank you. In the Portuguese description of our painel, we're described as anciãos, old men. So, so I'm happy to be an old man in the company of, well, there's Maria Auxiliadora and Antonio José Lapa, and there are other good friends of us I see on the panel. There's Armando Cáceres, whose little factory in Guatemala City I visited about 40 years ago, I guess. And there was Rafael Campo yesterday, who took me to Turrialba to see his plantation of Gracia Armada in Costa Rica. That was again many decades ago. So we're old men, but we're still around. And that we thank God for the good health that we're given. And I believe, is the creator of all these chemicals that come into plants and are used to block metabolic processes and enable us to gain health. Although we are not plants, we're animals, but what is designed to work in plants very often passes over to animals. We noticed that case of gynecology that we heard from Dr. Isabel St. Paul and of the gynecology department, and the use of clover, which is a plant that produces isoflavones. Those isoflavones have the exact distance between two oxygen atoms and a planar structure that enables them to enter exactly into the slot in the receptor for estradiol in the woman. And so you get the continuation of the effect of estradiol without producing the risk of cancer that hormonotherapy provides. So the plant can produce a substance that is active in an animal, and it's by coincidence, it would seem. Anyway, that actually Johan Perfeito mentioned Bristol, that I was formed. That was 1950 that I took my degree in Bristol, and it was exactly that year that they discovered this activity of the isoflavones in clover, which caused abortion in sheep in Australia, and that was published in 1950. So that's where we began to know that isoflavones had activity
in the estradiol area. So we had a talk from Alonso, Jorge Alonso. He suggested there ought to be a pharmacopoeia, a general pharmacopoeia. Well, now that's quite difficult because in Brazil, for example, you have 6 biomes. Now you cannot imagine an Amazonian medicinal plant growing in a vast area which is called the Caatinga, which is dry. It's a dry semi-desert, rains maybe only once a year for a few days, and that's all there is in rain. And then as again, I've seen an attempt to grow Bauhinia formicatus from the Atlantic forest in the Cerrado. Cerrado is 2 million square kilometers in Brazil, and it wouldn't grow. Bauhinia formicatus wouldn't grow out of the Mata Atlantic, it would not grow in. So they had to plant the Medicina Hospital, the Medicina Alternativa had to grow Bauhinia variegata, which would grow and produce the same hypoglycemic activity as Bauhinia formicatus. So we really need a pharmacopoeia for each biome. That's a bit complicated, but that's something we need. We ought to at least maintain in hand. So we want to do this for Brazil. And how do we set about it? Well, we thought about it as what is missing is in clinical trial. There's no clinical trial, and that's why our regulatory authority recognizes almost entirely Asiatic and European plants, which are registered in the European Medicines Agency, and not the Brazilian plants. Brazil has 1/5 of the world's flora, and so I'm sure it has at least 1/5 of the world's medicinal flora, and they're not used. There's just this Maitena salicifolia that was mentioned earlier today, and Maitena Micernia glomerata and Lipia alba that have been mentioned, and they are 2 or 3 Brazilian plants. The rest are ignored, and they're ignored because there's no clinical trial. So we decided the best thing to do is to find out what clinical work was done. And there are 3 doctors, medical doctors, who worked with medicinal plants and registered their results before the synthetic medicine industry came in. They didn't have any choice. And the first one was a Dutch doctor called William Pearce. He's known as Piso from his Pisonius Latinized name. Now Piso published his results, something like 210 plants in 1648. And we have that. We have these in our library of rare documents. We have this publication, and it's in Latin. And that was revised, thoroughly revised by a botanist of Recife, Pernambuco, in the northeast of Brazil, where Piso worked. So that was the northeast, a completely different climate from the Amazon or from the southern zone of Brazil. And then there came Czernowitz. Now Czernowitz was a Polish medical student that got in trouble with the Russians. The Russians were doing the same thing in Poland as they are now doing in Ukraine. And he had to leave the country. So he went and completed his medical studies in France, in Montpellier, and then he came to Brazil around 1840, I guess, about 1840. And he stayed until his death in the end, towards the end of the 1800s. But his son, also Czernowitz, John Czernowitz, continued his work. And they published every 10 years, they published a medical guide in which all the plants are used and what they had found with them and what they were used for, published regularly. And the last edition, 19th edition, came out in 1920,
published in Paris. I have a copy of that. It was republished in Brazil in around 2008, I think, 2002, 2008. And so then there was a third one, was Da Mata. Now, Chernovitz worked in Rio de Janeiro. Now, Da Mata worked in Manaus, so his plant resources were different. Now, Da Mata became head of public health in Alfredo Da Mata in Manaus, and he published his work in 1912, and that's still on the market. You can still buy that book from Editora Valea in Manaus. And so each of them is about 200 or 300 plants. So one of our people called Rita Favoretto compiled all these lists of what these doctors, which plants they were and what they said they did. And that was then compiled. The whole collection was compiled by our colleague in Fiocruz, Osvaldo Cruz Foundation, Mayara Rezende, and she compiled this into a list. So we've got 621 plants that were used by medical people who reported their results and who worked over a long period, so that if there was something wrong, if a plant was toxic or dangerous or not or inefficacious, they would have found out. So what we think that what they found is the best list of medicinal plants of Brazil. So now we're going through those 621 plants one by one and looking up all the pharmacology studies that have been made and toxicology with those plants in modern times. And we find there's a lot of literature, and it supports in general what the medical people found. So we will sort out those plants that are proved by their pharmacology that came later, or whose toxicology is not of any danger. Now, for example, the first 30 or so plants, we came across 4. There's the pineapple, which is actually on the market, the concentrated pineapple called Melchib, produced by Accent, is used for catarrh. It has a protein called bromelain, an enzyme which breaks down the proteinic part of catarrh and turns it into a liquid, which is easily coughed out. So you've got that's a medicine that is already on the market. But there are 2 others. One very important one is called Jambu. It's Acmella oleracea. It's used in a dish, a common dish with duck in Pará, in Belém. Anyone who's been to Belém has probably eaten pata al tucupi, which is duck cooked in a water that comes from mandioca and with jambu, Acmella oleracea, as an accompaniment. And it's an analgesic. It's very analgesic. It's called toothache plant because it kills the pain. But the pain is not just in tooth. It can be elsewhere as well. The isobutyl amides that produce this anesthetic effect. So there we have an anesthetic that's safe. It's absolutely safe, and it's available in this plant. And then there's another one which is used as an accompaniment of food dish. It's called caruru. It's used in Bahia, very common in Bahia. The dish called caruru, which has Amaranthus spinosus. It's a plant that is used for. It's a calming agent in a way, but it's an anti-inflammatory. So there we've got a plant that is safe and has been used by medical people for a long period and proven to be active
by modern pharmacology. And then there's a fourth plant, that's a European plant, that's the celery, Apium, Apium species, and Oleracea. I don't remember the species name, but it gives the name to the family Apiaceae, and that one is also a useful medicinal plant. Now, that's just in the first 30 of 621. So we think we will come up with a pretty good pharmacopoeia of proven plants, and our idea is to, having gone through all the 621 plants, we will publish that, and from it hopefully construct a pharmacopoeia for Brazil, and probably applicable to areas adjacent, geographical adjacent areas, or something like, I think 65% of the Brazilian flora is found in, no, 65, Brazilian Amazonian flora is found in Venezuela and Panama. So talking Panama, I think of our old friend Manaya Gupta, who's passed away, who wrote 270 Ibero-American plants, a book which is very useful, and parallel with Armando Cáceres' book on the Guatemala plants, which are all very useful guides, as well as those we find in medicine. So we may find some plants from the ethno-medicinal studies of these authors that we may be able to add on to our 621 plants. But that's really the thing. That's what we're doing now, and I hope to, in about a year's time or 2 years maybe, we'll be able to publish that, and everyone will see. It will be a basis, in a way, for a regional pharmacology. Thank you. Muito obrigado, professor Gilbert. Excelente contribuição, trazendo aí para a gente relatos bastante interessantes da sua trajetória ou da trajetória da pesquisa com plantas medicinais no Brasil. Importante o olhar também relativo a questões de que hoje a gente ainda continua usando muito mais produtos que são produtos já de uso consagrados, universais, em detrimento de plantas brasileiras, de fato, de repente por uma deficiência, uma dificuldade até na sistematização das informações ou das informações que a gente tem científicas em relação a essas plantas. Então, isso é algo que precisamos, de fato, discutir e avaliar uma forma de suplantar essas dificuldades. Obrigado mesmo pela sua contribuição. O nosso próximo... João, posso fazer só um comentário? Claro. Para o professor Gilbert, gostaríamos de dizer aqui publicamente que queremos ajudá-lo. Queremos ajudá-lo nesse projeto para os próximos 2 anos, da forma que o senhor precisar, de apoio, porque é um trabalho muito importante, precisa de uma equipe grande. 2 anos é muito tempo. E estamos aqui à disposição. Com certeza, doutor Ricardo. Estamos todos juntos nessa. Podemos prosseguir? E retornar para a discussão ao final. O nosso próximo palestrante é o professor Antônio José Lapa, professor titular da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, docente de farmacologia, professor emérito, pesquisador sênior também da Unifesp, com vários projetos relacionados a plantas medicinais, pesquisa com atividade antimalárica, plantas com ação colinérgica e outros produtos bioativos da biodiversidade da Amazônia. Professor Antônio José Lapa, um prazer tê-lo aqui conosco. A fala é toda sua, o momento é seu.
Muito obrigado. Não conseguimos te ouvir, professor. Professor Lapa, não te escutamos. Ainda não. João, você não está escutando também, né? Não, é alguma coisa com o seu microfone, professor. Não estou escutando também. Talvez tentar retirar o microfone e ver o que acontece. Talvez trocar de microfone. Esse microfone não está funcionando. Professor, fez um barulhinho agora. Oi, eu também ouvi o barulho. Não estamos te ouvindo. Fez um barulho e parou. Agora está mutado. Tem que abrir o microfone agora. Mas precisam me dizer se estão ouvindo. Agora sim. Agora sim. Agora sim, professor. Ok. Agora eu peço que me desculpem por isto, mas estou emprestando o escritório de minha filha mais nova, e com tudo que ela tem. Ela não está trabalhando hoje com esta aparelhagem, mas certamente é ela que entende, não sou eu. Espero que agora estejam todos aí me ouvindo e vendo, não é? Porque eu queria cumprimentar aqueles que eu já conheço de muito tempo. Inicialmente, o professor Gilbert é o mais que eu conheço há mais tempo. Ia formar o mais velho, mas o senhor não é mais velho. Somos todos velhos aqui, não é? E eu lembro que nessa homenagem de uma passagem que ocorreu há 20 anos atrás, em que eu era o presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia, e ao terminar o mandato, eu fiz uma reunião para homenagear os professores sêniores da farmacologia. E eu era um deles, e tinha apenas 60 anos, e não tinha ainda a noção do que era ser um sênior. Tanto que não era só eu. Também o professor Guilherme Kurtz, que todos devem conhecer, do Rio de Janeiro. A última vez que eu ouvi ele estava no INCA. Ele foi também homenageado, mas entrou na sala como se estivesse mancando e disse que estava pronto para receber a bengala. Não é? E todos nós rimos muito bem, porque nós temos todos a mesma idade. Os sêniores daquela época na sociedade éramos todos contemporâneos, mas o professor Gilbert foi meu antecessor. Aprendi com ele um pouco do inglês ruim que eu consegui guardar, porque o bom todo ele guarda, e eu fui aperfeiçoando com o tempo de conversa que nós pudemos ter lá em São Paulo, e depois nas várias reuniões no Rio de Janeiro de que participamos juntos. É um prazer estar aqui com o senhor, professor, e vê-lo tão disposto e com a faces de um iniciante, não de um sênior ancião. O professor Bandoni, eu o conheci também há quase 30 anos, mas faz 20 anos que não o vejo. Naquela época, eu não tinha essa barba,
tá? E muito pouca gente me reconhece depois que eu precisei deixar crescê-la, né? Também estava conosco aqui o Armando, estava aqui a Betina, todos estes que eu conheci. Estava aqui o Jorge Alonso, estavam vários desses com o que eu passei muitos anos convivendo frequentemente em reuniões, né, e em simpósios, às vezes congressos. Estive em muitos deles. E isto é parte da minha história que pediram para eu contar. Tá? E eu acreditei que eu deveria mesmo, tá, ajudar um pouco para que não repetissem os erros que eu cometi durante este tempo todo. Aprendi muito, sim, tá? Mas também tive muitos percalços. Percalços que não precisaria, certamente, trazer, tá, como lembrança, mas que serve, pelo menos, para ter boas emoções daquela época, né, em que nós lutávamos para conseguir uma acreditação, tanto própria quanto do nosso sistema médico hospitalar terapêutico no Brasil. Vou parar de falar, porque eu preciso, sim, tá, de concentrar-me no tempo. Já passei 6 minutos. Tá? Eu queria que todos soubessem que eu agradeço, tá, a oportunidade de rever todos esses velhos amigos. Ainda não sei se poderei fazer uma boa, tá, apresentação. Mas eu selecionei aqui, tá, o que aconteceu comigo em 50 anos. Foi quando comecei a trabalhar com plantas medicinais, sob o Ribeiro do Vale, meu professor, meu padrinho, tá, o professor Ribeiro do Vale, também um precursor da área. Queria, tá, que todos soubessem, tá, que, tá, eu não iniciei minha carreira com as plantas medicinais. Tá? Eu me formei em medicina e depois fui me interessar pelos medicamentos que nós éramos ensinados a utilizar em 1967, quando eu me formei. Não fiquei satisfeito, fui procurar a farmacologia e o professor me convenceu a que eu devia, tá, estudar, tá, a farmacologia desses produtos que eu não tinha conhecimento, porque a farmacologia não era bem entendida. E eu comecei assim a fazer, tá, e foi aos poucos me enfronhando com a farmacologia. Passei a um estudo na época orientado por ele, que foi um estudo, tá, da própria maconha, que hoje está no seu auge, tá, de possível utilização terapêutica. Fui mesmo levado às plantas medicinais, no entanto, durante o primeiro projeto de pesquisa de plantas medicinais, que foi aprovado pela Central de Medicamentos, em 1977. O professor Vale, tá, solicitou que eu fizesse, tá, a parte de secretaria. Tá? E, com isso, eu fui conhecer todos aqueles que, à época, trabalhavam com produtos naturais, principalmente Rio, Minas, São Paulo. Foi onde nós reunimos... Lapa, Oi? Desculpa, professor Lapa, estamos ainda vendo o primeiro slide. Sim, sim. Tá? É isso mesmo, né? Então, eu já estou vendo o segundo aqui. Por isso que eu pedi para... Pode me passar o segundo, então, por favor. Isto. Né? E eu já vou parar de falar história. Né? Eu comecei por um dos slides finais, porque estas conclusões eram mais importantes do que toda a descrição de uma vida. Foram as dificuldades que nós encontramos durante aquele primeiro projeto de plantas medicinais da Central de Medicamentos. O time que nós tínhamos, os pesquisadores que nós contávamos para realizar o proposto, que era um estudo de 12 plantas altamente reputadas como medicinais do Brasil, foi o time concentrado em Rio de Janeiro e São Paulo. Foram 12 laboratórios importantes, e que deveriam realizar esse tipo de estudo integrado.
havia muito mais químicos do que farmacologistas, né? De farmacologistas, eu me lembro muito bem, era o professor Nuno e eu, né? Mas química tínhamos o Walter Moors, tínhamos o professor Raimundo Braz, o professor Moors, como eu já falei, e toda a equipe, que na época eram jovens, o Ângelo da Cunha Pinto, né? Todos esses envolvidos nesses estudos. Em São Paulo, o professor Montidomi, né? Tínhamos também o professor Vazic, da USP, tá? E uma série de outros, tá? Que participaram e que eu fui conhecendo aos poucos. Não havia, né, a preocupação em treinar pessoal. Nós tínhamos que demonstrar que este projeto piloto, né, era adequado, com bons resultados e que nos permitisse continuar com o projeto de plantas no futuro. Vou dizer para os senhores que a integração não foi tão fácil, né? Nós tivemos problemas com o pessoal, né? Todos muito poucos frente aos desafios que estávamos enfrentando, né? Encontramos todos, tá, uma dificuldade que nós não podíamos ir atrás, tá, de novos ajudantes, novos cientistas, porque, tá, todos eles estavam sendo já orientados para a pós-graduação, que veria formalmente, tá, aumentar o cabedal de pessoas interessadas com a pós-graduação. A integração entre os professores tampouco foi muito fácil. Eram todos professores altamente credenciados. E a integração não foi fácil. Talvez eu, por ser o mais novo daquela época, que foi 1977, né, eu, tá, pude me integrar e aprender muito com esses antigos mais idosos, professores sênior. Faltou naquela época, e eu estou chamando já a atenção, né, que um decision maker, alguém para dizer se o caminho que estava sendo trilhado no estudo das plantas estava apropriado ou não, se devia ser continuado ou se devia ser interrompido. Eram todos, como eu disse, professores, e isto foi muito difícil de nós encontrarmos um decision maker único. E, desde aquela época, a indústria farmacêutica, por alguma razão, não quis participar. Posso ver o próximo, por favor? Alô? Isto. As conclusões finais que eu trouxe para o começo, porque eu sei que eu não vou acabar, né? São os avanços que foram trazidos durante este tempo todo de minha participação, mas que foram ativados com uma importância muito alta nestes 20 anos de século XXI. Vou apenas mencioná-los. É preciso considerar, tá, as evidências, a medicina e a terapêutica baseada em evidências. É preciso considerar com muito carinho a qualidade do material que está sendo utilizado para gerar estas evidências. É preciso entender, tá, que estas evidências precisam de uma validação estatística para comprovar se a meta-análise, tá, era conclusiva ou pode ser conclusiva. É preciso lembrar, tá, que neste século ocorreu um capítulo importante que se chama medicina translacional. É possível também relacionar isto com a situação que encontramos no desenvolvimento de medicamentos. Da mesma forma que as relações público-privadas que foram estabelecidas, principalmente, tá, na Europa, através do programa IMI, tá, Innovative Medicine Initiative, né, e que trouxeram também, tá, veio trazer também o mesmo, a mesma tentativa de solução do problema enfrentado no desenvolvimento, na obtenção de novos medicamentos.
deve ser considerados também, tá, que este tempo nos permitiu verificar, tá, que a biodisponibilidade plasmática deve ser um parâmetro muito importante para nós tentarmos correlacionar o verdadeiro efeito de qualquer, tá, xenobiótico que tenha sido introduzido na espécie humana. É preciso verificar também, tá, que se os efeitos que nós estamos obtendo com essas análises todas são efeitos diretos ou são respostas indiretas por uma ação que nós julgamos estar ocorrendo. É preciso valorizar, tá, aqueles parceiros que são necessários, tá, para que a gente consiga terminar um estudo deste tipo. É preciso, sim, valorizar a integração, né, obrigatória para completarmos um estudo do medicamento da atualidade. E, por fim, né, nós temos que ver se a análise, né, dos surrogate endpoints, dos endpoints substitutos, tá, ela pode ser trazida, tá, para interpretar a ação de novos medicamentos como esses, tá, que eu me dispus a desenvolver com o estudo das plantas medicinais. Estas as conclusões que eu coloquei, comentários na realidade, mas conselhos, eu não sei se isso seriam conselhos para a juventude, para os novos pesquisadores. Eu estou me lembrando do que foi novidade para mim durante esses 50 anos, tá, que eu fiquei estudando plantas medicinais. Posso ver o próximo, por favor? Como era de se esperar, eu não vou ter tempo de descrever para vocês o meu timeline, tá? Mas foi todo ele baseado no projeto da SEMI, que eu já mencionei, e também na declaração de Alma Ata, tá, que eu fui, sim, obrigado a ir procurar e estudar quando comecei a me interessar por plantas medicinais. E também realçar que a declaração de Alma Ata é extremamente importante, porque ela teceu a base, tá, para o atendimento primário à saúde, tá, que hoje nós valorizamos, mesmo para a obtenção daquelas evidências importantes para a decisão de uma terapêutica médica. Posso ver o próximo, por favor? Isto. Logo depois desse projeto de plantas medicinais da SEMI, houve a tentativa de tornar o projeto mais amplo no Brasil, envolvendo agora 17 diferentes laboratórios. Chamam laboratórios que eram laboratórios de indústria e laboratórios de universidade e laboratórios de indústria. E esses 17 se reuniram, tá, frequentemente para elaborar um projeto abrangente, considerando a botânica, a química e a farmacologia de produtos naturais, como foi chamado. E foi solicitado o apoio. E tivemos a surpresa grata de saber que, né, havia sido aprovado o projeto na sua análise inicial, mas não tinha merecido a aprovação financeira, e com isto o projeto não estava sendo custeado. Isto fez com que aquela tentativa de integração, principalmente entre a química e a farmacologia, necessária já nos primórdios do estudo de plantas medicinais, fosse interrompida, porque os químicos todos foram para outros programas que lhes davam condições de financiamento muito mais rápidos e adequados para a área química, abrangente e com um enorme número de pesquisadores, o que era oposto ao que ocorria com a farmacologia. Na mesma reunião em que nós recebemos a informação de que o projeto não seria custeado, né, fomos abordados pela CAPES, e a CAPES julgou, tá, que, tá, sim, o grupo todo merecia ser apoiado, principalmente se era realmente verdade
que o número de farmacologistas era muito pequeno no país, principalmente pequeno se considerado aqueles que se interessavam pelas plantas medicinais. E realmente houve um apoio bastante grande da CAPES, que elaborou um programa para que fossem recrutados novos pesquisadores com uma formação de farmacologia orientada ao estudo de plantas medicinais. Elaborou também que deveria ser acompanhado este programa da instalação de novos laboratórios naquelas instituições distantes que não o possuíssem em atividade. E também considerou que as áreas que deveriam ser beneficiadas eram aquelas áreas menos desenvolvidas do país. E foi aí que surgiu o Projeto Nacional de Especialização em Farmacologia de Produtos Naturais, né, que fez 5 módulos de treinamento. Treinamento com pessoal recrutado de todo o Brasil com o apoio da CAPES. E que eu listo aqui para vocês. Um projeto piloto na Universidade de Goiânia, em 1981. Um projeto, o primeiro módulo do projeto real, que foi em 1982, na Universidade Federal de Alagoas, com 15 graduados, profissionais graduados do Brasil todo. Em 83, repetimos o módulo em São Luís do Maranhão, com 30 pessoas profissionais que se inscreveram também do Brasil todo. Quero saltar para 85 com o terceiro módulo, em 88 para o quarto módulo, respectivamente, na Universidade no Mato Grosso e na Universidade de Pernambuco, com 19 e 36 postulantes para o treinamento, como aqui eu mencionei. Pulei no tempo, porque no meio período, em 1984, a Central de Medicamentos reativou o segundo projeto de pesquisa de plantas medicinais, que incluía já novos grupos e com o grande objetivo de cada vez mais aumentar os laboratórios participantes do programa, com financiamento para instalação e com também objetivos já bem mais definidos, com uma lista de 27 plantas, todas elas cultivadas, identificadas e distribuídas equalitariamente para os participantes da farmacologia do projeto. Este projeto perdurou até 1988, quando foi extinto. Se eu tiver, já passei 3 minutos, se eu tiver o próximo diapositivo. Professor Gilbert, o senhor permite que eu entre no seu horário? Mas não é ao senhor, é por respeito que eu tenho ao meu sênior professor, mas sim à organização. Se a organização quiser, eu interrompo assim que terminar esta próxima projeção. Este é o resultado do curso de recrutamento e treinamento em farmacologia de produtos naturais, em que 104 indivíduos terminaram o treinamento, e em 2006, num levantamento que foi realizado, portanto, 8 a 10 anos depois de terminado a última etapa, 30% desses indivíduos já tinham mestrado, 50 deles já tinham o doutorado, 40 deles já tinham o pós-doc e 52 já estavam vinculados àquelas universidades que os tinham indicado para participar deste curso de treinamento. Aqui embaixo não dá para vocês verem a distribuição por todos os estados brasileiros. Em todos eles houve sim, uma solicitação de todas as partes, o que permitiu um entrosamento muito grande e que permanece até hoje. Todos se conheceram, todos participaram das dificuldades, todos participaram também do espírito
que governou todo este treinamento, que era tentar descobrir algo que diziam que existia, tá? Mas que nós não tínhamos como comprovar até aquele momento. Tá? Essa pesquisa do desconhecido parece ter motivado, portanto, muitos deles. Como é que fica, professor João Perfeito? Vamos lá, professor, mais 7 minutinhos. Mais 7? Então vamos. Sim. Agora sim, eu vou mostrar alguma coisa. Alguns problemas. O próximo, por favor. Tá? A central de medicamentos, como eu já descrevi do projeto. Mas, com a interrupção daquele programa da CAPES, tá? O professor Gilbert, que eu vi que ele foi meu advisor sempre, tá? Ele me indicou para participar de um programa, tá? Que era um programa internacional, tá? E que estava solicitando um farmacologista que trabalhasse com plantas. Tá? E o professor Gilbert me indicou para fazer parte do quadro do CITED, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, tá? Um programa ibero-americano, tá? Que reunia, tá? 21 países, né? E que esses países todos se integravam através dos organismos centrais de controle da pesquisa e desenvolvimento, né? A participação que era controlada, portanto, de todos esses programas. Estive com eles 10 anos. Aprendi o que esse era postulado do estudo em rede. Aprendi do estudo de integração, ainda que, né, o estudo de integração muito é polarizado, porque, né, a maioria dos países estavam naquelas condições que eu encontrei, aquelas partes menos desenvolvidas do país, né, com poucos pesquisadores, pouquíssimos laboratórios e também, né, um número bem pequeno de pesquisadores que investiam. Foi ótimo durante este período, porque me permitiu fazer toda a integração latino-americana que eu havia iniciado em 1968, quando estive nos laboratórios do professor Mardones, no Chile, que também reunia agora farmacologistas de toda a América Latina. E conheci lá, tá, todos os representantes da grande parte dos países que mais tarde eu fui visitar, durante o CITED. Em 96, nós tivemos algum problema, que foi um problema para nós de plantas medicinais, porque parte do apoio e do interesse que nós recebíamos das indústrias farmacêuticas foi diminuído com a aprovação das patentes medicamentosas pelo Brasil. A indústria farmacêutica se interessou mais em desenvolver os genéricos, também com uma lei introduzida no mesmo período aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a Central de Medicamentos foi extinta e, com ele, o Programa de Recrutamento e Desenvolvimento de Pesquisa com Plantas Medicinais, que foi o mais bem-sucedido que eu tenha participado até hoje. O próximo, por favor. Em 2001, nós enfrentamos um problema bastante limitante, que foi a lei que definia e instruía o acesso, tá, brasileiro aos recursos genéticos do país. Acessos brasileiros dos recursos genéticos do nosso país. Com isto, tá, ficou difícil, tá, nós podermos recrutar e formar mais pessoas, porque, tá, também como considerado um dos formadores de opinião, tá, eu acabei sendo punido, tá, por trabalhar com plantas medicinais. Tá? Eu entrei num estado, tá, de proibição pela universidade de prosseguir com os estudos das plantas que eu já tinha acessado, antes que fosse decidido a forma de registro que me autorizasse a continuar com esses trabalhos. Esse estado, chamado estado de sobrestado, só foi terminado, tá, em 2019, tá, com a nova regulamentação daquela
normativa SEGEN, e que eu me inscrevi com todas as plantas que eu tinha e que pude, então, fazer valer, tá, o que eu tinha já recrutado em todo este período, inclusive durante um período que eu estive, tá, trabalhando no CITED, em que eu não podia fazer o intercâmbio de plantas medicinais com meus colegas. Eu era proibido disso. Tá? E ninguém entendeu, tá, que eu não podia fazer. Né? O intercâmbio eu acredito, intercâmbio eu apoio, mas eu não posso, tá, burlar uma lei, principalmente uma lei que já estava me punindo, tá, e que eu não podia levar meus colegas todos. Estive no CBA em 2004, e o CBA, por alguma razão, ele conseguiu uma licença do SEGEN para fazer, tá, o acesso à planta. E, com isso, foi possível eu montar o laboratório, tá, para estudar plantas lá em Manaus. E foi com um projeto do CNPq, de um projeto Milênio, que eu iniciei um projeto de estudo de plantas antimaláricas, que era um produto da região, era um problema da região. Todos conheciam, inclusive, as plantas que eles traziam para ser estudado no CBA. Lá também foram repetidos os cursos de treinamento, que envolveram 64 pessoas, tá, que passaram pelos laboratórios. Mas, em 2014, o CBA foi praticamente fechado para todas aquelas atividades que eu tinha mantido aberto durante, tá, quase 20 anos. Professor Saí Lapa, de lá e fui para a UEA, aonde... Oi? Professor, muito Acabaram interessante 7? o relato, mas eu só queria avisar que a gente só tem dois minutinhos para Tá, finalizar. perfeito. Perfeito. Estou trazendo para vocês os recursos que, tá, nós conseguimos para estudar plantas, mesmo que eu não pudesse. O CNPq me deu $1 milhão para estudar a farmacologia dos antimaláricos. E, na UEA, nós tivemos um projeto do INCT, tá, que nos levou mais quase $3 milhões para ser aplicado no estudo de plantas. Tá? Então, me passe o próximo, por favor. Quem está comigo? Este é o laboratório que foi montado no CBA. O próximo, por favor. Estas foram as facilidades de cultura celular aos projetos in vitro, aos projetos de marcadores radiativos. O próximo, por favor. Aqui um biotério de alta qualidade, SPF, que foi montado no CBA justamente para atender aquele laboratório de farmacologia e toxicologia. O próximo, por favor. Aqui eu vou passar os estudos de antimaláricos, pode ir para frente, por favor, que foram orientados com várias plantas, que, claro, os testes eram testes cegos, tá? E que também os resultados são cegos. Né? Cegos para vocês, que nós sabemos o que eles são. Encontramos muito pouca atividade. Por fim, o CBA foi fechado e nós fomos para a UEA e desta UEA nós reiniciamos o trabalho. Mais um curso de especialização, mais laboratórios a serem montados, mais biotério a ser instalado. Até que o CISGEN nos liberou. Em 2019, nós preenchemos, tá, as planilhas com as 50 e poucas plantas que nós tínhamos já acessados durante a vida, até que o Covid nos fechou o laboratório. E com isso, este material, tá, ainda está, tá, a ser publicado. Eu agradeço muito a paciência e eu sinto, tá, que, por eu falar muito, tá, eu não tenha trazido resultados reais da pesquisa. Não é? Mas um dia vocês verão, tá, porque agora eu estou liberado para apresentá-los. Nada a ver, tá, com o que eu apresentei durante as 50 conferências para a qual fui convidado durante o CITED. Na Latinoamérica, era outra situação, e que no Brasil se tornou muito mais difícil.
Obrigado, professor João Perfeito. Eu não o conheço pessoalmente, acho, porque o alemão já está me afetando um pouco, mas todos os outros eu conheço de longa data e tenho uma estima muito especial por todos vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigadíssimo, professor Lapa. Realmente, ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer, enfim, pessoalmente, mas certamente faremos isso em breve. A Covid há de permitir que a gente volte a estar juntos, não virtualmente, mas presencialmente. Okay. Muito interessante Espero. acompanhar esses 50 anos de evolução mesmo, o que o senhor traz de recomendação até para a sistematização dessas informações e das pesquisas, para o avanço da fitoterapia, de forma a fazer, de fato, diferença para a saúde pública. Muito interessante observar e lembrar também dos programas, né, como a SEMI em âmbito nacional e o CITAD internacional. Muito obrigado por compartilhar todas essas informações conosco, viu? Eu que agradeço. Deu para ver que eu inverti, né? Eu pus a conclusão no começo, porque eu sabia que não ia chegar. Muito bom. O nosso próximo palestrante é o professor Arnaldo Bandoni, professor emérito da Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele é doutor em farmácia pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade de Buenos Aires, professor consultor ad honorem de farmacognosia daquela universidade, membro da Comissão Permanente da Farmacopeia Argentina, dirigiu vários projetos de estudos de plantas aromáticas e medicinais, publicou mais de 120 artigos, editor e autor de 4 livros e coautor de outros 10 livros. Ele é membro emérito da Academia Nacional de Farmácia e Bioquímica da Argentina, acadêmico correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Chile e membro correspondente estrangeiro da Real Academia de Farmácia. Professor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a leer el texto para que los traductores puedan seguirme un poco más fluidamente. Bueno, lo primero que quiero decir es que el título del panel me dejó un poco desubicado, porque no llegué a entender qué era la perspectiva de las personas mayores, pero me hizo recordar un viejo proverbio que dice que el diablo sabe más por viejo que por sabio. Y yo, como buen viejo, todos los viejos tienen la manía de dar consejos. Lo que voy a tratar es dar un consejo a los que están escuchando. Bueno, la idea es trabajar con las plantas medicinales en la medicina tradicional. Esta es actualmente la situación que se encuentran muchas plantas medicinales en la mayoría de nuestros países. Es decir, le falta mucho todavía desarrollo. La forma más adecuada para valorizar a las plantas medicinales es convertirlas en un medicamento, pero esto respaldado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Y para eso es necesario trabajar con un criterio profesional, entendiendo por criterio el saber juzgar o elegir en función de la pericia, es decir, del conocimiento, la experiencia y la habilidad para usar estos atributos. Pero ¿cuáles serían los conocimientos necesarios para realizar esta tarea? Todas estas plantas se conocen a través de la etnobotánica, pero es necesario disponer de mucha más información para evaluar la funcionalidad de cada una de estas plantas en la medicina. En primer lugar, son necesarios los conocimientos botánicos y agronómicos para determinar la identidad y asegurar la sustentabilidad de la especie. También es necesario realizar estudios fitoquímicos para conocer los principios activos y su variabilidad en las poblaciones silvestres o cuando se manejen en cultivo. Por último, es fundamental disponer de estudios farmacológicos y toxicológicos que aseguren la efectividad y la seguridad de su uso médico. Con estos antecedentes determinamos la calidad, la pureza, la efectividad
y la seguridad de su uso, lo que le da el sustento científico de su uso como un verdadero medicamento. Si no se dispone de información farmacológica y toxicológica suficiente, queda la posibilidad de su uso como medicamento de uso tradicional, así se llama en varias legislaciones del mundo, con las limitaciones y advertencias necesarias para su uso como medicamento de uso tradicional. Para el registro sanitario es necesario presentar una monografía que lo justifique, y esta puede ser puntual, donde se debe incluir los elementos que determinan la identidad, calidad, seguridad y eficacia como sustento científico y parámetros farmacotécnicos. Y se puede requerir información complementaria a criterios de la autoridad sanitaria, además. Más sencillo es basarse en una monografía farmacopeica, donde la eficacia se da por descontada y queda sujeta a la forma farmacéutica y dosificación propuesta. Con este registro se puede prescribir la planta o el preparado herbario hecho con esa planta con un criterio profesional correcto. En Latinoamérica existen pocas plantas que estén completamente estudiadas, y menos aún que estén inscritas en una farmacopea oficial. La pregunta que nos tendremos que hacer es si se justifica una monografía farmacopeica de estas plantas. Para esto, tenemos que realizar un estudio FODA, es decir, de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Como fortalezas podemos evaluar los valores farmacológicos que tengan esa planta, el sustento científico que tenga de su utilización medicinal, la disponibilidad que haya de ese material, que no sea una especie amenazada o cosa por el estilo, y la sustentabilidad de la especie, es decir, que su uso cotidiano no amenace el mantenimiento de la especie. En cuanto a oportunidades, están los valores sociales, se ha hablado en varias charlas anteriores sobre este tema, y sobre los costos. Es decir, también se ha dicho que este tipo de medicamentos significan que están, digamos, en contraparte con los medicamentos tradicionales o alopáticos, porque en general son de mucho menos valor. Las debilidades es la posibilidad de tener adulterantes o contaminantes, algo muy común entre las plantas. La forma farmacéutica adecuada, la economía de escala, es decir, si se va a utilizar no en una cierta región indígena o lo que sea, sino a nivel general en un país o en una región, eso implica una economía de escala y ahí hay que evaluar el alto costo de desarrollo del producto. Y las amenazas, cuáles son los riesgos, cuál es la toxicidad de la especie, si es una especie amenazada, etc. Existen varias farmacopeas y algunas en nuestra región. Ahí he puesto las monografías o farmacopeas más comunes herbarias que hay en el mundo, pero en nuestro continente está la farmacopea caribeña, de la última de 2014, el formulario de fitoterápicos muy bueno del año pasado de la farmacopea brasileira, y la farmacopea chilena ha publicado hace unos años una cuarta edición dedicada casi exclusivamente a productos naturales, aunque tengo entendido que todavía no tiene un valor oficial. Vamos a ver algunas plantas para ver cuáles son las implicancias que puede tener su inclusión o cuáles son las problemáticas que hay que evaluar para incluir estas plantas en la farmacopea. El primer caso es el boldo, conocido por todo el mundo, tiene un fundamento etnobotánico, se conoce desde hace 4 siglos en la tradición chilena, tiene un sustento científico muy grande, fue estudiado en muchos países del mundo, tiene un uso generalizado y muy bien evaluado,
existe en todas las farmacopeas internacionales y nacionales, es decir, eso avala que sea un producto muy bien reconocido. En general, todas las farmacopeas cuantifican alcaloides totales como boldina, tiene posibles adulterantes, eso es algo que en alguna farmacopea por ahí no está bien evaluado. Perdón. Y está la posibilidad de que al tener adulterantes pueda haber algún problema, no tanto en nuestra región, donde es una planta muy conocida, sino en otros territorios donde puede haber un problema en cuanto a la identificación del material vegetal. Otra planta es el cannabis. Es la planta que está tan de moda. Que por supuesto, por ser algo novedoso dentro de la medicina occidental, tiene una serie de problemas serios en cuanto a su caracterización farmacopeica. El origen etnobotánico es claro, tiene más de 2000 años de uso. El sustento científico es muy claro, hay infinidad de trabajos y cada vez hay mayor cantidad de trabajos. El uso generalizado es relativo porque hay que ver para qué se lo utiliza con fines medicinales. Y por todos estos motivos, recién en muy pocas farmacopeas hay una monografía de cannabis. Lo tiene, por ejemplo, la farmacopea europea, la farmacopea alemana, la farmacopea suiza, pero en Argentina estamos tratando un poco de generar una monografía, pero falta mucho para estudiar en este tema, ¿no? En general lo que se hace es cuantificar el THC, el tetrahidrocannabinol, como un marcador negativo. No está en claro cuál sería el positivo. La farmacopea americana está haciendo un trabajo muy interesante en este sentido. No está muy en claro cuáles serían las bioactividades, es decir, aparentemente son muchas, pero sería interesante e importante clarificar y especificar cuáles son los verdaderos usos que se le puede dar. Y tampoco está muy en claro cuáles son los quimiotipos que se pueden llegar a utilizar. Es decir, habría la posibilidad de que, o hay en el país, en Israel, en muchos países, varios quimiotipos que se están utilizando para distintas aplicaciones medicinales. Y eso debería estar volcado en una monografía farmacopeica. Por otro lado, también es muy complicado el tema de los extractos. Es decir, no se tiene muy en claro cuáles serían los extractos que pueden ser incluidos en la monografía farmacopeica. Es decir, es una planta, todo lo que está puesto en rojo en cada una de estas diapositivas son elementos que implican un riesgo, un punto donde hay que estudiar o avanzar como para que pueda ser incluido la monografía o pueda ser actualizada las monografías existentes en cada una de las farmacopeas. Vamos yendo de las plantas más comunes a las más raras, digamos, o más problemáticas. Acá tienen otra planta que es el cedrón, o hierba luisa para los españoles, lemon verbena en el idioma sajón. Es una planta muy utilizada en todo el mundo, tiene un origen etnobotánico, se considera que su origen es en el noroeste de la Argentina. Hay mucho sustento científico, hay centenares de trabajos que evalúan su actividad farmacológica. El uso es generalizado, aunque no tanto como medicinal, pero hay muchos elementos que lo preconizan como planta medicinal. Está incluida en varias farmacopeas, en la francesa, en la europea, en la farmacopea argentina. En general lo que se hace es cuantificar el verbascócido, pero por ejemplo no se tiene en cuenta el aceite esencial. Y eso es porque en general los cultivos que hay, porque es una planta cultivada en muchos países del mundo, no solamente en Sudamérica, las variedades que están cultivadas en general en cuanto a su composición de aromáticos es muy homogénea. En cambio, en los países del cono sur,
existen y están publicados muchos trabajos donde se han visto una variación muy importante en cuanto a la parte volátil de la planta. Y eso es algo que habría que considerarlo para la monografía farmacopeica, porque no es lo mismo una planta con alto contenido de citral, como es la común en el mundo, de cedrón, que otra planta que pueda tener tuyonas, que son productos relativamente peligrosos y que pueden aparecer en ciertos quimiotipos del cedrón. Por otro lado, en Europa habría que evaluar la posibilidad de adulterantes o sustitutos como es la melisa o es la verbena oficial, que en algunos aspectos, por su contenido, por ejemplo, en verbascócidos, son muy parecidas. Otra planta de nuestra región es la marcela, para los brasileños la marcela, la Achiroclines saturidioides. Esta planta es muy interesante porque nuestra región tiene un amplio uso. Tiene un origen etnobotánico en la zona del Mercosur, tiene un sustento científico valedero, muy estudiada en nuestra región, pero tiene un uso focalizado en el Mercosur, específicamente Brasil, Uruguay, Argentina, algo Paraguay. Es decir, no es algo que se conozca en otros países americanos, por lo menos yo tengo entendido eso. En general lo que se cuantifica son los flavonoides como quercetina o 3-O-metilquercetina y las partes usadas, ese es un tema interesante. Brasil siempre utilizó las inflorescencias, cosa que está muy bien hecho. En cambio en Argentina durante años se utilizaban las partes aéreas y eso es algo problemático y por eso ahora se hizo una monografía en la farmacopea argentina para considerar que el medicamento Marcela no son las partes aéreas, sino que son las inflorescencias, porque el tallo y las hojas que puedan tener las partes aéreas tienen muy pocos principios activos considerados como la quercetina o 3-O-metilquercetina. Por otro lado, en nuestro país aparecen o pueden aparecer ciertas especies como una Phalium o como la Chirocline alata, que tienen una composición muy similar o parecida. Y en ese aspecto, si bien ahora la monografía argentina incorpora solamente a Chirocline saturidioides, en un futuro, y se estudia con profundidad, es posible que la monografía Marcela comprenda dos especies, Achirocline saturidioides y Achirocline alata, porque tienen una composición muy parecida. Estamos cada vez más complicándonos. Veamos ahora la peperina o la muña conocida en muchos países latinoamericanos. Es la Mintostachys. Para nosotros, Argentina, es la Mintostachys verticillata. Hay varios trabajos de Lebrun donde ha hecho un estudio botánico, inclusive de la parte genética del género, y dice él que Mintostachys verticillata es solamente la especie que existe en Argentina. Las especies que hay en Perú, en Bolivia, en Colombia, llega hasta México, son otro tipo de especies. Sin embargo, desde el punto de vista fitoquímico, muchas de las otras especies que no son verticillata tienen una composición química muy parecida, con lo cual habría que ver si se pretende hacer una monografía regional, si no se pueden incluir varias especies de Mintostachys que puedan tener una misma actividad. Existe una sola farmacopea que tiene una monografía actualizada de la peperina, que es la farmacopea argentina, pero la monografía esa es muy vieja y falta actualizarla. En cuanto a la variabilidad regional, hay que tener mucho cuidado porque inclusive en Argentina se han detectado como creo que 5 o 7 quimiotipos muy distintos uno de otro. Algunos de esos quimiotipos, sobre todo el más difundido, tiene pulegona y como planta medicinal habría que evaluar la toxicidad por el hecho de que la pulegona puede ser un producto hepatotóxico, entonces habría que ver qué tipo de extracto o qué tipo de dosis o qué tipo de forma farmacéutica sería válida para esta planta. Y también es importante evaluar si es una planta sustentable en su uso,
porque, por ejemplo, en Argentina, recién en los últimos años se ha empezado a cultivar, porque prácticamente había desaparecido de las poblaciones silvestres. Eso no sé si ocurre en otros países americanos, pero acá en Argentina ya es algo muy, o ha sido muy crítico, por lo cual hay algunas empresas que han empezado a cultivarla para tener un poco de homogeneidad en la calidad y poder tener materia prima para los productos que elaboran. Por último, tenemos un ejemplo ya casi le diría al límite, que es el lapacho, el tají o el hiperroxo en portugués, que son las especies de tabebuia. Para los botánicos, con esa manía de cambiar los nombres, le llaman androanthus. Para nosotros los viejos sigue siendo la tabebuia. Pero bueno, esta ya es una planta un poco más complicada y difícil de normalizar. Por empezar, el origen etnobotánico. Si bien esta planta se ha hecho famosa por su uso antitumoral, es un poco discutible si se conocen antecedentes etnobotánicos sobre este uso. Es decir, es muy raro poder traducir un uso de antitumoral en las costumbres ancestrales. Es decir, no se conocía lo que era un tumor o un cáncer, y hay que un poco traducir la etnografía básica para ver en qué se basaban para decir que esta planta podía tener un efecto antitumoral. Es decir, hay un problema de traducción de la etnobotánica que es bastante difícil de demostrar. En cuanto al sustento científico, también es muy relativo. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el principio activo es la pachona, pero por un lado el contenido de la pachona en las distintas especies de lapacho es muy, pero muy variable. Hay trabajos muy interesantes en Canadá, donde el país directamente la prohibió como uso medicinal, porque ha visto que hay algunas especies que importaban en Canadá y no tenían la pachona, y otras que tenían un alto contenido de la pachona. Es decir, no había una estabilidad en cuanto a la composición química de la planta que se expendía como tabebuia o como lapacho. A su vez, un problema muy serio por el cual está muy limitado el estudio de esta planta es que la dosis activa está muy cercana a la dosis tóxica, con lo cual habría que hacer un estudio farmacológico, farmacocinético y una farmacovigilancia muy, muy seria y continua como para realmente evaluar que este producto pueda ser incluido en una farmacopea. Bueno, por último, conviene saber que todos nuestros países tienen un ministerio, una secretaría de recursos naturales. Eso da una idea de la importancia prioritaria que tienen los recursos naturales en nuestros países. De hecho, somos grandes oferentes de recursos naturales. Y bueno, las plantas medicinales pueden ser uno de ellos. Pero las plantas medicinales hay que considerarlas que cumplen un doble rol. Primero, como un recurso sanitario, que es lo que todos estamos hablando en esta charla, pero también como un recurso económico, si se los aprovecha como una fuente de desarrollo agrícola o forestal, es decir, a través de un cultivo o de un manejo sustentable a través de las costumbres tradicionales. Este desarrollo agrícola o forestal debe pensarse no solo como una planta medicinal, porque también puede ser usada en otros ámbitos, como puede ser la cosmética, los suplementos dietarios, las fragancias, infusiones, bebidas alcohólicas, en agricultura, ganadería, apicultura, etc. Muchas de estas plantas ya se están usando en estos tipos de industrias o en estas ramas, y con lo cual sería muy importante evaluarla para tener un mayor conocimiento de la factibilidad económica de su uso. En definitiva, todos creo que lo que estamos tratando es de evitar el uso de los medicamentos sin un criterio científico como lo que está visto en esta foto. Bueno, muchas gracias y a disposición de cualquier pregunta que tenga. Y me gustaría dejarles un sentido recuerdo al profesor Abreu Matos,
que tanto nos enseñó a todos nosotros. Gracias. Muito obrigado, professor Bandoni. Excelente as considerações. Obrigado por trazer para a gente a importância, nos relembrar da importância da etnobotânica para a saúde pública, para a aprovação sanitária de fitoterápicos, lembrando o uso tradicional de várias espécies medicinais, muito interessante, comuns aqui na nossa região. O senhor nos trouxe considerações fundamentais que ressaltam a importância de publicações, como o senhor citou, do formulário, por exemplo, do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Hoje ele é parte fundamental da simplificação no processo de registro aqui no Brasil junto à Anvisa, considerando os aspectos exatamente do uso tradicional dessas espécies. Então, esse documento, essa publicação é de extrema relevância e importância para a gente aqui na Anvisa, na agência reguladora, porque, de fato, ele serve como balizador e confirmador da eficácia e da segurança do uso tradicional dessas espécies. Muito obrigado pelas suas considerações. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Ricardo e para o Dr. Caio se a gente tem um tempo para o debate, e aí já deixar o público também, todos os participantes à vontade, se quiserem enviar alguma pergunta, e se tivermos tempo, eu tenho uma pergunta e já gostaria de fazer. Temos tempo? Então, podemos ter um tempo, acho que de 15 minutos. Hein, Caio? Está de acordo? Totalmente de acordo. Então, 15 minutos de debate, e eu só queria dizer que só ressaltar a importância do que o professor Bandoni trouxe da análise, dessa metodologia de análise para cada planta, que aqui em português a gente chama de FOFA, fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, porque estamos querendo colocar as plantas no centro e todos nós, como pesquisadores, ao redor, a serviço das plantas para que possamos desenvolvê-las e permitir acesso em saúde pública. Então, muito obrigado. E acho que, então, deixar aberto aqui as perguntas. E já queria fazer um convite que eu e o professor José Carlos Tavares, que é coordenador da Farmacopeia Brasileira de Plantas Medicinais, gostaríamos de deixar para os 3 professores sêniores. Não vamos mais usar o ancião, os sêniores, que seria, a gente quer formar um grupo de advisors, conselheiros sêniores do grupo da Farmacopeia Pan-Americana de Plantas Medicinais. Se vocês aceitarem, depois faremos um convite para nos acompanharem nesse processo, que vai ser um processo dos próximos anos. Obrigado, doutor Ricardo. Prezados, fiquem à vontade para enviar seus questionamentos. Eu gostaria de fazer um questionamento aqui. Ficou claro como os senhores avaliam a evolução da pesquisa, né, seja no Brasil ou nas Américas, com as plantas medicinais. Vimos que muitos foram os desafios mesmo, as dificuldades que foram enfrentadas. Então, diante de muitos desses desafios que os senhores enfrentaram e que hoje os pesquisadores ainda enfrentam, que recomendações os senhores, de repente, poderiam deixar nesse momento para os pesquisadores ou especialistas que são menos experientes em relação ao enfrentamento desses desafios que são diários? E eu também queria saber o que, diante dessas dificuldades, fez com que os senhores não se sentissem desmotivados e conseguissem seguir em frente, trazendo esses resultados aí que são maravilhosos no trabalho de vocês. Eu gostaria de deixar a pergunta para os 3. E também pedir para eles responderem o meu convite depois. Tá? Sim, por favor, e o convite do Dr. Ricardo.
Podemos começar com o professor Gilbert. What? Desculpa. Repete. Sim, quer repetir? Professor perfeito, repete. Posso repetir, posso sim. Eu coloquei que ficou para a gente bastante claro, né, como os senhores avaliaram toda a evolução da pesquisa com plantas medicinais. E aí a gente viu os desafios e várias das dificuldades que os senhores trouxeram e relataram aqui para a gente que foram enfrentados por vocês durante a trajetória profissional de pesquisa. E aí, diante de todas essas dificuldades, de todos esses desafios que foram enfrentados, vocês conseguiram ser resilientes e dar continuidade ao trabalho de vocês, fazendo pesquisa e trabalhos de extrema relevância e importância, sejam no Brasil, na Argentina, no caso do professor Bandoni, e que recomendações os senhores poderiam deixar para os pesquisadores que são, digamos, menos experientes que os senhores, em relação a como enfrentaram esses desafios, como enfrentar, de repente, de uma forma mais leve, e o que fez com que os senhores conseguissem seguir em frente com os trabalhos de vocês, apesar das dificuldades e desafios enfrentados. Yes, well, I think perhaps I should say that Deus me guiou, porque eu estive em todos os estados brasileiros, menos ao trabalho, e interagi com pesquisadores sobre aqueles 8 milhões de quilômetros quadrados de território, e tive estudantes no norte, muitos, e também em São Paulo, e mais ao sul também. E então eu acho que o principal é encorajar a gente, criar, como a Lapa também fez, criar gente, e criou na área de farmacologia e experimental, sempre com aquele avental branco, encontrava ele sempre trabalhando com avental e tal. Então, eu acho que eu sou químico, eu não sou farmacólogo, então eu achei muito interessante encorajar trabalho químico, porque essas substâncias são responsáveis pela atividade farmacológica. Então, não sabemos o que tem lá, não vamos saber como funciona. E não é uma coisa, a medicina, fitoterapia, não é empírico, não, é científico. São substâncias contidas em plantas que interagem com enzimas ou com outros metabólitos no corpo de um animal. Então, esse que é importante, pessoal saber isso sempre e tentar fazer com que se associe as duas disciplinas. Por exemplo, Lippe-Alba, que foi mencionado hoje. Lippe-Alba tem 7 variedades químicas diferentes, conteúdo deles diferente. Francisco de Abreu Matos, Ceará, pegou 2 ou 3 dessas variedades que ocorriam em Ceará ou em Pernambuco, e ele plantou lado ao lado no mesmo solo, com o mesmo tratamento, e continuaram a ter exatamente a diferença que tinha sido detectada em produtos químicos. Um com quiniol, outro com carbono, outro com limoneno, etc. Então, nós temos que ver que a química da planta medicinal é muito importante padronizar, saber o que tem lá, porque não adianta pegar uma planta que contém uma substância ativa e achar que qualquer planta botanicamente idêntica tem aquela substância, que pode não ser. Muitas vezes uma planta é tóxica, outra planta, mesmo identificação botânica, não é. Pode ser período de crescimento, por exemplo, há uma planta que floresce
e tem como está a produzir sementes, aí é tóxico. Antes não. Ela está defendendo sua própria reprodução. Então, nós temos que ter cuidado com a química na planta medicinal. Isso é que eu muito tentativa de uso químico de fazer ênfase nisso nos meus estudos. Ok. Muito obrigado, Dr. Gilbert. Professor Lapa, por favor. Você sabe que a sua pergunta é de um seminário inteiro, não é? Porque nós precisamos começar a entender, né, para que nós estudamos plantas medicinais. Né? Para quê? É a primeira definição. É para obter medicamento? É para usar como medicamento? Né? É para encontrar novas atividades? É para ter inovação? Né? Para que a planta medicinal está sendo estudada? Depois de todo esse tempo, eu vejo que nós tivemos uma coevolução biológica com a vegetal. Coevolução. Né? E a nossa esperança, né, é que essa coevolução tenha desenvolvido algum tipo, né, de reação à própria planta que estava crescendo ao lado. Né? E que também, né, essa reação podia ser ou bem, ou boa, ou ruim. Né? Isto foi uma seleção natural. Mas veja, né, independente de como seja a utilidade que se pretenda dar a esta planta, tá, ela precisa ser, sim, estudada apropriadamente. Isso só é possível com a integração que existe, tá, entre, pelo menos, os 3 especialistas que aqui estão. Pelo menos. A abordagem do professor Bandoni, tá, foi uma visão farmacêutica, que eu não tenho. Eu não tenho. Tá? A visão do professor Gilbert foi uma visão do químico, que eu não tenho. Né? A minha visão talvez seja compartilhada pelos professores, mas eu não sei. Né? É preciso que isso seja colocado em teste. Tá? E você veja, e isto dá agora uma abertura em leque para discussões. O que nós estamos querendo? É tratar patologia ou é tratar do indivíduo? É tratar enfermidade ou é tratar simplesmente o bem-estar que faz parte da saúde humana? Englobamos a remissão da fisiopatogenia ou visamos também a melhor adaptabilidade que este indivíduo possa ter ao meio ambiente e ao estresse, tá, a que ele está submetido. Tudo isto, tá, tem enfoques, tá, que precisam de um estudo orientado, tá, e comprovado com as técnicas todas que eu já mencionei. Nós temos evoluções hoje, tá, que não eram o que a gente tinha lá, tá, quando eu comecei há 50 anos. Nós queríamos ver a planta simplesmente para ver se ela tinha uma atividade comparativa a tudo o mais que a gente conhecia dos medicamentos existentes. Hoje não é mais assim. Né? Havia, por exemplo, tá, a preocupação de primeiro identificar a planta, depois fazer a extração química e identificação dos compostos, depois estudar a ação desses compostos. Tá? Eu começaria diferente, sabe? Mas talvez porque eu tenho um laboratório que permita fazer isto. Tá? Eu começaria sabendo se existe alguma coisa na planta que pode ser absorvida via trato gastrointestinal para produzir um efeito. É aí que eu começaria. Depois eu iria ver qual é essa substância. Não é? E depois eu iria preparar os produtos, né, que fossem adequados para que fosse melhorada esta biodisponibilidade. Yeah. Né? E não era isso, nunca foi isto. Né? Nós começávamos pela planta em si, por preparar uma planta de forma adequada, para depois fazer o estudo químico, depois é que nós íamos estudar para ver se ela tinha realmente alguma atividade. E realmente, uma atividade que seja inovadora, tá?
depende de qual seja o composto que está sendo estudado. Inovador implica que ele tem uma eficácia e tem uma segurança. Não é? E depende da droga. Vai depender do tipo da droga, vai depender realmente como é que está crescendo esta planta, qual é o ambiente, se nós conseguirmos mostrar que aquela planta tem uma atividade devido a este composto. Mas eu inverteria o processo. Desculpa, eu vou parar de falar, porque o professor Bandone, tá? É a minha curiosidade. Professor Muito Lapa, obrigado, leia o que eu professor Lapa. escrevi aqui no chat, que o senhor inspirou um pensamento. Pelo menos alguma coisa boa. Muito boa. Várias coisas. Eu posso ler o que eu escrevi aqui para o senhor? Pois não, pois não. Surgiu um lindo insight a partir das palavras do professor Lapa. Se quisermos aprender com as plantas, seguiria as plantas, que produzem princípios ativos como metabólitos secundários para se manter saudável e bela, não para tratar sintomas de doenças, nelas mesmas. Né? Também. É. A planta se protege dos animais, né? Ela não fica tão... Ok. Professor Bandone, vamos ver, eu quero... Professor Bandone, por favor. Sí, bueno, como consejo, lo que le puedo dar a la gente joven es vocación, porque en nuestros países los medios son muy escasos, no todos nuestros países son como Brasil, y nos cuesta mucho poder hacer investigación, sobre todo de plantas medicinales. Por ahí de alguna otra cosa que da mucho dinero puede ser, pero trabajar con las plantas medicinales cuesta mucho. Como los medios son muy pocos, el consejo que yo doy es no pensar que todas las plantas medicinales son excelentes, porque algunas pueden ser sustituidas por otras mucho mejores, pero hay algunas plantas que pueden ser muy interesantes si tienen mucho basamento científico y mucho estudio etnobotánico. Esa parte fundamental es la que le da el peso a la planta como para ser estudiada con mayor seriedad desde el punto de vista científico. Por otro lado, en cuanto a las plantas tóxicas, hay que tenerlas muy en cuenta. Eso ya Dioscórides lo dijo, todo depende un poco de la dosis y de cómo se utiliza la planta. Si es tóxica es porque es bioactiva, y hay que ver bioactiva para qué, en dónde y de qué manera. Entonces, es muy interesante poder trabajar con las plantas tóxicas o con las plantas medicinales, ver hasta qué punto no son tóxicas o son realmente activas. La juventud en general no está muy propensa, por lo menos en nuestro país, a trabajar con este tema. En otros países sé que es mucho más común. Pero ya digo, creo que si no hay vocación, va a ser muy difícil que puedan pelearse con todos los problemas que se van a encontrar, como que los que nos encontramos nosotros, ¿no? Muito obrigado, professor Bandone, pelas palavras. São dicas, recomendações, conselhos mesmos, valiosíssimos para todos nós, com toda certeza. Eu gostaria só de pedir que os senhores, os três, por favor, confirmassem o convite ou respondessem ao convite feito pelo Dr. Ricardo. Começo eu agora. Sim, por favor. Eu fui treinado obedecendo alguns princípios, não é? Entre eles está o fato que publicação não é Bíblia. A publicação em si não credencia medicamento ou produto nenhum. É preciso que seja realmente feita a avaliação na comunidade, porque nós variamos como uma curva de Gauss.
os produtos também variam como uma curva completa ou uma curva ainda com partes. Não é? É impossível nós dizermos que a resposta vai ser sempre a mesma se nós não normatizarmos alguma coisa. Não é? Então, existem alguns princípios que são muito baseados simplesmente em evidências que não resistem a uma análise científica real. Nesse sentido, tá, eu não posso concordar. Mas se é para melhorar a saúde humana, sim, tá, eu concordo em juntar forças. Não é? Mas não tá, para inventar, que foi o último diapositivo que eu tinha que apresentar, né? De inventar uma roda que foi a maior invenção humana, né? Reinventar uma roda inovadora que seja quadrada. Não é? Então, continua sendo uma roda. Só que é quadrada. Serve para alguma coisa? Não sei. Não é? Mas é um produto inovador? Até não é, né? Mas o uso vai ser inovador. É preciso realmente demonstrar que a inovação vale alguma coisa. A inovação física, tá? Ou seja, a inovação terapêutica, tá? Isto tudo tem formas de serem demonstradas, tá? Com muito pouco apoio, tá? Em se acreditar para então poder ver. Respondido, doutor Ricardo, obrigado. João Perfeito, acho que seria... Depois a gente pode conversar com calma para eles entenderem o convite. Acho que agora não está no momento apropriado. Mas acho que podemos depois fazer o convite mais formal. Certo. Podemos encerrar, então? O senhor gostaria de fazer alguma colocação? Não, gostaria que você fizesse, por favor, para a gente poder encerrar essa mesa, por favor. Eu quero agradecer muito a oportunidade de aprender com 3 dos maiores pesquisadores em plantas medicinais e fitoterápicos aqui da América do Sul. Foi uma honra estar aqui com vocês, foi uma honra aprender e ver um pouco da experiência, dos caminhos de vocês, das recomendações e dos conselhos que vocês deixam para todos nós. Foi muito importante, e eu estou vendo aqui pelos comentários da audiência também que todo mundo também gostou bastante de poder tirar proveito, claro, de uma forma muito positiva do conhecimento e da experiência de vocês. Se a gente tivesse agora juntos, todos em um mesmo ambiente, eu convocaria uma salva de palmas para os senhores, mas eu gostaria de deixar aqui as minhas palmas para o trabalho de vocês e para a relevância dele, enfim, para tudo que a gente tem em termos de fitoterapia aqui na América do Sul até então. Muito obrigado, agradeço novamente pela oportunidade aqui de aprender com vocês nesse evento, obrigado pelo convite. Eu agradeço a atenção. Muito Ricardo. obrigado. Muito obrigado. Ricardo. Sim. Eu sou muito favorável a uma cooperação, desde que eu não tenha que acreditar antes. Sim. Ok? Por isso que eu quis dizer, não há confusão, e parece que eu encobri a opinião dos outros. Não foi minha intenção. Se eu tiver que acreditar antes para obter o resultado, tá? Isto, tá, para mim, é inviável. É o que está fazendo com que os nossos produtos todos de origem, tá, de plantas, tá, tenham, tá, uma aceitação muito desfavorável. Veja o trabalho que foi publicado no Journal of Western Pharmacology, ao redor de 2010, em que o próprio journal foi analisado pelo autor. E ele concluiu, tá, que 73%
dos trabalhos publicados na revista não tinham formas de serem repetidos. Ok? Isso implica que a obtenção simplesmente de um efeito é insuficiente. Ele precisa ser analisado, né? Criticamente analisado, com recursos que nós contamos. Você mostrou um trabalho em cooperação que você fez com a Bettina. Eu estava vendo, a Bettina apresentou muito bem. Você não tem aquele protocolo todo que você usa para evidenciação de efeitos? Tá? Isso tem que ser aplicado, porque aquilo, tá, é repetível, é repetitivo. A gente consegue dar o substrato. Mas se eu tiver que acreditar para então poder ver, tá, eu não posso ajudar. Eu convido aos senhores a assistirem o próximo e último painel do Congresso, porque vamos discutir exatamente a colaboração entre os grupos e as farmacopeias já existentes. Tá? Então, está aqui o convite, e se quiserem se juntar a nós como advisors, fica o convite. Eu telefonei para o Dr. José Carlos Tavares em nome do grupo, mas foi só um convite preliminar, porque depois que formalizarmos a formação do grupo de trabalho, podemos explicar melhor. Mas deixo aqui a gratidão em nome de todo o Congresso. Muito obrigado. Obrigado.